Antes de começar, quero deixar registrado o quão difícil foi ler este livro. Eu comprei de uma sebo na estante virtual e essa sebo parecia ter guardado ele no fundo de um porão. Ele estava com um cheiro forte de mofo, de bolor, de velho, de cadáver. Eu nem sei descrever. Eu abri o livro e parecia ter aberto uma tumba. Eu só conseguia ler ele no máximo por 1 hora, pois já ficava com dor de cabeça, espirrava. O cheiro era muito forte. Não sei o que eles fizeram com este livro, nem como o conservaram. E olha que eu já comprei livros mais velhos que este, e muito bem conservados. Ainda tinham páginas branquinhas e um cheiro agradável. Então acho que a idade do livro não é uma desculpa. Disseram para eu usar um boar no livro e eu pensei, o boar tira cheiro de mofo, fumaça, talvez ajude mesmo. E de fato funcionou. Melhorou muito o cheiro do livro. Ele já não mais tinha aquele cheiro insuportável. Também quero dizer que não entendi essa dedicatória de Mishima aos Rothschilds. Sim, aos Rothschilds. Morte em Pleno Verão é uma coleção de histórias de 1953 de Yukio Mishima, que continha 5 histórias curtas e uma peça. O livro leva o nome de um conto incluído com o mesmo título, que foi publicado pela primeira vez na edição de outubro de 1952 de Shinchou, uma edição expandida de traduções para o inglês com várias histórias diferentes. Foi publicada em 1966, intitulada Death in Midsummer and Other Stories, e a versão brasileira é a tradução dessa edição expandida. O primeiro conto, Morte em Pleno Verão, que conta a história de um casal que perde 2 dos 3 filhos em uma praia em um dia de verão, e como eles lidam com a morte, como eles superam este acontecimento, foi espetacular. Para mim é o melhor conto do livro. É incrível como Mishima escreve cada mínimo detalhe da história, como se tivesse vivido aquilo. O segundo e o terceiro conto são uma porcaria. O segundo, chamado 3 milhões de ienes, foi algo chato e sem sentido algum. Eu tive que reler várias vezes a única fala da personagem que aparece somente no final para entender do que a história se tratava, e mesmo assim não tive certeza, apenas especulo que seja. O conto fala sobre um casal que passeia pelo shopping o dia todo esperando o horário do encontro marcado com uma pessoa. Sim, apenas isso. Já a terceira, chamada Garrafa Térmica, foi uma porcaria, uma perda de tempo. Essa não teve nem pé e nem cabeça. A história sequer parecia ter um propósito. Ela fala sobre um japonês que está nos Estados Unidos, cujo filho tem medo de uma garrafa térmica velha, que ele e sua mulher usam para assustá-lo e torná-lo obediente. E esse homem encontra uma velha amante e... é só isso. O quarto conto foi muito bom. Ele chama-se O Sacerdote do Templo Shiga e Seu Amor. Ele fala sobre um ancião que abdicou desde a juventude dos prazeres carnais, do materialismo, desse mundo, e estava prestes a alcançar o Nirvana e ir para a Terra Pura, quando viu a concubina imperial e se apaixonou, cedendo assim aos prazeres da carne e se afastando do que lutou para conseguir a vida toda. O quinto conto foi As 7 Pontes. Este eu achei a ideia boa, porém mal aproveitada. Não gostei muito. O conto é sobre 4 mulheres que fazem um ritual à noite de atravessar 7 pontes para terem seu maior desejo atendido, mas elas não podem falar nada e coisas vão acontecendo. O sexto conto, Patriotismo, foi excelente e para mim dividiu lugar com o conto Morte em Pleno Verão, e isso se não o passou. Mishima escreve essa história de forma exímia. A cena do seppuku é tão real que você sente como se estivesse ali, como se fosse você cometendo seppuku. Os pensamentos e sentimentos dos personagens é tudo tão detalhado e impressionante que Mishima parece ter vivido aquilo, ou então pensou e estudou muito a respeito disto. Essa história é a mesma do filme de Mishima chamado Patriotismo. Se o filme é muito realista e te passa uma sensação de angústia, o conto é ainda mais detalhado na questão do que os personagens sentem, pensam, e você mergulha de tal forma na história, de modo que o filme não pode proporcionar. O filme não é tão detalhado quanto o conto. Em fato, só depois de ter lido este conto eu compreendi totalmente o filme. O conto fala sobre um militar que encontra-se em uma posição complicada entre matar seus amigos e trair sua nação, e então opta por cometer o seppuku e manter sua honra intacta. O sétimo foi Dododi. Eu achei um bom conto, mas não gostei. Ele é bem escrito, mas eu achei a história sem sentido. A história não culmina em uma trama boa e a moral eu achei bem medíocre, no sentido literal da palavra. Ele fala sobre um guarda-roupas
muito grande. Um guarda-roupas que dava para colocar uma cama de casal e sobrava muito espaço para andar, e você podia morar ali dentro. E um homem abandonou sua namorada para ser amante de uma mulher rica e passou a morar neste guarda-roupas no quarto dela. O marido dela posteriormente descobriu e atirou várias vezes no guarda-roupa, o matando. O guarda-roupas vai para leilão e a namorada do amante morto tenta obter o guarda-roupas, pois é o que resta dele, entre outras coisas. O oitavo, chamado Onagata, eu vi do que se tratava. Onagata é um homem, um ator que se traveste de mulher no teatro japonês kabuki. E nem ia ler, porém acabei lendo pouco e, pelo amor de Deus, se arrependimento matasse... Bom, em resumo, eu não li e não lerei. Essa é uma história que não me interessa. A 9, intitulada Pérola, parece mais uma novela chata e nem preciso dizer que não gostei. Felizmente, ela é curta e não me fez perder tanto tempo. Este conto fala sobre uma moça que no seu aniversário de 50 anos perde sua pérola que deixou perto do bolo. Todas as suas amigas procuraram, mas não acharam. Uma delas havia colocado na bolsa de outra, da qual não gostava, e a qual achou a pérola na bolsa quando estava voltando para casa. Isso iniciou uma série de problemas para todas aquelas mulheres, e no fim, as inimigas, a mulher culpada que colocou a pérola na bolsa de outra e a que foi injustiçada, que teve a pérola colocada em sua bolsa, tornam-se amigas. E as grandes amigas, a qual uma achou que a outra estava com a pérola e a outra que não suportou o julgamento da amiga e sua desconfiança, tornaram-se inimigas. Bom, é basicamente isso. E por fim, o 10º, chamado Faixas de Pano. Pode não ter sido bom, mas eu gostei. Este conto fala sobre um casal rico, cuja empregada estava grávida, mas mentia, fingindo estar apenas com dores no estômago e gorda. A empregada, em um certo dia, acaba dando à luz no trabalho e surpreende o casal. Um médico é chamado e o bebê é embrulhado em um jornal. Ninguém se importou com isso, menos a chefe dela. Apesar do marido não ter se importado, a esposa achou que aquilo era má sorte, que aquele bebê iria crescer e se tornar um delinquente, um marginal, por ter sido enrolado em um jornal e não em um pano, como é de costume. Ela pretende avisar ao garoto quando ele fizer 22 anos sobre o que aconteceu com ele quando ele nasceu, e pensa que será cobrada por ter corroborado com isso. Porém, ao passar por uma rua escura à noite, sozinha, ela vê um homem embrulhado em jornais no banco de uma praça, e quando passa pelo homem, ele acaba agarrando-a, e ela se dá conta de que será cobrada agora e não daqui a 22 anos. Penso que somente os japoneses entenderiam essa história. Ela fala sobre a crença japonesa da má sorte, de que se você fizer algo que dá má sorte, você pagará para o resto da vida. Você carregará para sempre essa maldição. Eu acho que é por isso que os japoneses temem tanto essa coisa de má sorte. A tradução dessa versão da roupa foi feita a partir da tradução do inglês. Embora simples, a capa chama atenção. A diagramação é boa. Eu gostei de 3 a 4 contos de um total de 10 do livro. Você deve pensar se vale a pena comprar um livro de contos que irá gostar somente de alguns, embora esses valham muito a pena. Eu recomendaria se o preço fosse baixo, mas por se tratar de um livro raro, isso será difícil. Eu daria no máximo R$10 nesse livro, talvez 15. Se todos os contos fossem muito bons, aí sim o livro valeria muito mais. Eu estaria disposto a pagar um valor maior, pois de fato, os contos que são bons são exímios.